pessoal, tudo bom? Mais uma vez aqui. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a ansiedade nos estudos, né? Mas antes, vamos começar um pouquinho sobre o que é a ansiedade? A ansiedade, ela é uma reação natural do nosso corpo, certo? Então, assim, é um estado emocional que tem como algumas características a tensão, a preocupação, os pensamentos ruins, tá? Mas é importante que a gente saiba o seguinte, que a ansiedade, ela nem sempre ela é ruim, tá bom? Então, assim, nem sempre ela é uma doença. Ela, no seu estado normal, ela é até saudável, tá? Por quê? Porque ela vem impulsionar a gente para realizar os projetos, para prosperar, para planejar o futuro, tá? O que torna alarmante, que a gente precisa ter bastante cuidado, é o excesso dessa ansiedade, certo? Então, assim, dependendo da frequência com que ela se apresente com ansiedade, então pode se tornar uma patologia, tá bom? E a gente precisa ter cuidado com isso. E aí, a gente for pensar, a gente aqui já falou da angústia, nós já falamos, né, da ansiedade, já falamos sobre várias coisas que têm muito a ver aí nesse momento da preparação para o Enem, né, que pode nos pegar de jeito. Então, assim, a ansiedade, a angústia, o medo, a insegurança, até a timidez, todos são parentes próximos, né? E aí, frutos até da mesma árvore, tá? Então, assim, a ansiedade, ela vai conter alguns atributos orgânicos, né? Faz parte do funcionamento normal do nosso corpo, mas também vão ter alguns atributos ali mentais, certo? E aí essa ansiedade, a gente pode traduzir ela como uma pressa, uma ânsia para esse movimento, uma inquietação, uma aflição, certo? E aquela vontade de que aquilo ali, algo acabe logo, ou que algo chegue logo, algo que a gente anseia muito, certo? E aí essa ansiedade, às vezes, ela vicia. E aí, quanto mais a gente tem pressa, mais a gente sente falta dela, e a mente vai se habituando a essa pressa e tende a querer precisar mais dela, certo? E aí a gente acaba ficando aprisionado e acaba ficando sempre cada vez mais ansioso e querendo que acabe logo, querendo que chegue logo aquilo que a gente tanto deseja, certo? E nos tornando assim muito mais impacientes. E aí a ansiedade e o estresse nos estudos, a grande maioria das pessoas tem, né? Apresenta esse sintoma. Mas a boa notícia é que existe algumas técnicas, né? Existem algumas maneiras para que a gente possa trabalhar isso daí, né? Para que a gente não chegue ao esgotamento mental, tá? Então, vou trazer aqui algumas dicas para como driblar aí essa ansiedade nos estudos. Então, a primeira dica é a questão da prova. A prova da avaliação, encarar como uma prova, encarada em uma forma racional, né? A gente às vezes encara aquela prova como um bicho papão, né? Como se aquela prova fosse engolir a gente e destruir assim tudo que a gente construir. Então a gente precisa pensar que uma prova é apenas uma prova e que nem sempre ela vai medir o conhecimento. Por quê? Quantas vezes a gente estudou, se preparou, mas por causa da ansiedade ou aconteceu algo na família, gerou alguma preocupação, a gente não conseguiu fazer ali a prova. Mas isso não quer dizer que aquele seu conhecimento não tenha ficado ali guardado, né? Então, encara essa prova de forma racional. Não vai ser ela que vai definir que tipo de estudante você é, que tipo de profissional você será, certo? Outra dica é não deixar para estudar na última hora. Por quê? Porque isso acaba se tornando um gatilho para a ansiedade. E aí,
quando a gente tem a nossa autoconfiança ali bem desenvolvido, né? Então, isso vai ajudar a controlar esse nervosismo. Então, se estudou, né? E estudar é algo contínuo, não é algo que é para ser feito um dia antes da prova, certo? Então, é algo contínuo. O que a gente pode fazer um dia antes da prova é revisar. Mas estudar, o ideal é que seja feito sempre, né? Ter uma rotina de estudos equilibrada. Como assim? Ter uma rotina, saber ali naquela semana, fazer tipo um cronograma. Então, na segunda eu estudo tal e tal disciplina, na terça eu estudo tal e tal, e manter essa disciplina e manter essa rotina, justamente para não ter que estar estudando em cima da hora e se enchendo de conteúdo e que muitas vezes você não vai conseguir absorver, né? Por ter acumulado ali aquela disciplina e acaba se desesperando na hora da prova. Então, fazer tipo uma escala mesmo, como nas escolas faz, não tem um horário, né, não tem a grade, você vai fazer a sua própria. E aí tá sempre revisando o que foi visto em sala de aula, né? Ler material complementar, fazer alguns exercícios, assistir vídeos. Então, é importante que se mantenha essa rotina. E aí, pensando na questão da ansiedade, né? Eita, não, eu tô muito nervosa, tô ansiosa porque tem muita coisa para estudar, tem muita coisa para fazer, a prova está se aproximando e tudo mais. Controla a respiração, né? Quando a gente tá num momento tenso, ansioso, a gente tende a respirar de uma forma, né? Mais buscando esse ar e tudo mais. Então, controla essa respiração, né? No final, eu vou trazer aqui alguns exercícios de respiração para ajudar vocês, tá? Porque ajuda bastante. Os exercícios físicos também é algo que ajuda muito. Eu sempre falo, sempre recomendo para os meus alunos. Exercício físico, gente, não é só para ficar esbelto, ficar fit, né? Não. Exercício físico é saúde. E não é só saúde física, não. Exercício físico também é saúde mental, tá? Então, é comprovado cientificamente que os exercícios físicos estimulam a produção da endorfina, da serotonina e de outros hormônios que são responsáveis por regular o nosso humor. Então, por isso que o exercício físico é muito recomendado, tanto para ansiedade como até para depressão também, certo? Por quê? Porque quando a gente está na ansiedade, naquela, né, nesse período assim, bem ansioso, ansiosa, nosso corpo está cheio de adrenalina. E aí, nessa atividade física, vai ser uma maneira maravilhosa para melhorar os sintomas da ansiedade, certo? Por quê? Porque a atividade física vai queimar o hormônio do estresse, né? Que cria os sintomas da ansiedade, que é o que? O cortisol, né? O hormônio que o nosso organismo libera quando a gente está estressado. A atividade física também vai reduzir o excesso da energia e da tensão que nós estamos. Também ajuda a gente na respiração, para que nossa respiração seja mais saudável. Também é uma forma da gente se distrair, né? E também ajuda a controlar a nossa frequência cardíaca, além de produzir mais endorfina, né? Que nos dá aí, aquela sensação de prazer. Outra coisa também muito importante é a alimentação, gente. Sim, a alimentação tem tudo a ver com a ansiedade. Então, quantas vezes você, ou alguém aí que você conhece, não sentiu aquela dor de barriga, aquela vontade de vomitar, quando está muito ansioso, muito ansiosa. Então, a alimentação vai ajudar nisso daí, né? Quanto mais saudável o alimento, mais o nosso organismo vai facilitar aí essa digestão, né? E diminuir a chance de sentir desconforto e aumentar aí a sensação, né, de pânico. Sem falar nos próprios componentes desses alimentos, das frutas, das verduras, que auxiliam nesse sintoma aí de ansiedade. Tem muitos alimentos que prejudicam a ansiedade. E aí, como todos sabem, né, a cafeína. E quando eu falo cafeína, não é só café. Existem alguns chás que tem cafeína, chocolate também, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado. A alimentação também, ela é primordial para a nossa saúde, não só física, mas a mental também, certo? E aí, outra coisa importante, entender o que é que está te deixando ansioso, ansiosa.
Então, você pode criar uma lista com os fatores que estão te levando à ansiedade, que te faz se sentir mais ansioso, mais ansiosa, está te deixando mais estressado. E para isso é importante que você seja muito honesto com você mesmo, certo? Então, algumas dicas aqui. Se faça algumas perguntas e tente responder, tá? Primeiro, com o que você mais se preocupa hoje, né? Nesse momento que você está fazendo essa lista, o que é que mais te preocupa, né? Isso é algo que acontece constantemente na sua mente? Há algo que você tenha muito medo que aconteça? Existe algo específico que faz você se sentir mais triste, mais deprimido, mais angustiado? Qual o período do dia que você, né, se sente mais angustiado, tem mais medo? O que geralmente causa as suas crises? E por fim, se você pensa muita coisa negativa, geralmente o ansioso ele tende sempre a pensar que algo de ruim vai acontecer, tá? Então, assim, você também pode manter aí um relatório das suas experiências, fazer tipo um diário de bordo. Então, ó, toda noite, como foi meu dia de hoje? Como é que eu me senti? O que foi que eu senti hoje? E aí você mesmo vai fazer o seu mapeamento aí, entender como está sendo os seus dias. E lembrando que nós somos seres humanos. E isso quer dizer o quê? Que vão ter dias que eu vou estar melhor, que eu vou estar mais tranquilo, que eu vou estar mais brincalhão. Vai ter dias que eu vou estar mais triste, mais angustiado. E fazer esse pequeno diário aí é importante para que você perceba se você tem mais dias, né, mais angustiados ou se você tem mais dias mais tranquilos, tá? É importante ter alguém também com quem conversar, né? Alguém que vá te ouvir, isso é muito importante. Praticar meditação também é outra coisa bastante importante, que já foi comprovado que faz muito bem, ajuda muito na questão da ansiedade, do estresse. E lembrando que a meditação ela não precisa ser apenas aquela meditação que você se coloca na posição de lótus e que você faz e que tem que esvaziar a mente, tem que passar não sei quantas horas. Não. A meditação ela pode começar aos poucos. Poucos minutos por dia, 5 minutos por dia, coloca uma música instrumental e tenta não limpar a mente, né? Mas assim, você pode até colocar uma meditação guiada que tem no YouTube, né? Tem nas plataformas de música, né? Tipo Spotify, Deezer e etc. Então, você pode colocar uma meditação guiada, onde alguém vai estar guiando o que é para você ficar imaginando, certo? Isso ajuda bastante, tá? Também a psicoterapia, né? Psicoterapia é autoconhecimento e ajuda muito, tá? Então, é muito importante compreender, né, de onde vem essa ansiedade excessiva, né? E aí, um outro exemplo, outra dica também é o seguinte: se você tem algum trabalho para fazer, tem alguma disciplina para estudar, algum livro para ler, divida em pequenas metas, né? Então, eu tenho um livro para ler de 100 páginas. Então, que tal ler 5 ou 10 páginas por dia? Porque aí você não vai ficar naquela, né? Tenho que ler o livro todo, tenho que ler o livro todo, e acaba procrastinando, né? Porque fica pensando na meta maior, que é o livro. Então, divide isso daí e foca no que já foi feito. Então, exemplo, são 100 páginas para ler. Hoje eu li 10, né? E não ficar pensando, ainda falta 90, tá? Porque isso acaba aumentando ainda mais a ansiedade. Outra coisa é não deixar o que tem que fazer, né, hoje para outro dia, porque aí vai ficar acumulando assunto, né, e acaba tendo que fazer de última hora, o que também vai causar mais ansiedade ainda. E aí trazer algumas técnicas de respiração. Então, a gente tem várias técnicas de respiração, né? Uma que é a mais conhecida é a respiração quadrada, que ela funciona da seguinte forma: você inspira contando até 4, dá a pausa de 2, contando até 2 ou até 4, né? O tempo que você aguentar. E depois expira contando até 4 novamente. Então, vou fazer um exemplo aqui, tá bom? Ó,
sei se vocês entenderam, né? Eu inspirei contando até 4, segurei 2 contando até 2 e expirei contando até 4. Isso quando a gente está fazendo, a gente faz com mais calma, né? E é sempre importante que é inspirar pelo nariz e expirar pela boca, né? Então, essa respiração, ela é muito importante, né? Exercícios de respiração no geral, né? São muito importantes para recuperar o equilíbrio, né, do gás carbônico no seu corpo, tá? Porque quando está desequilibrado, cria alguns sintomas que são muito ruins da ansiedade, né? Então, também pode fazer respiração alternando as narinas, então, inspira e expira com uma narina 10 vezes, depois com a outra 10 vezes, certo? Essas são, assim, né, as mais utilizadas. E aí você vai, aos poucos, né, se adaptando a essas técnicas, certo? E aí, para finalizar, eu gostaria de contar uma pequena historinha, certo? No final vocês vão entender o porquê. Então, vou contar a história da borboleta, né? Da lagarta que queria muito ser borboleta. E ela criou o seu casulo, foi para dentro e aguardou ali o tempo necessário, né? E quando chegou esse tempo necessário, ela foi saindo do casulo com muita dificuldade e tudo, mas aí veio um passarinho, percebendo que ela estava com dificuldade de sair desse casulo, abriu o casulo para ela sair de vez, né? E quando ela saiu, ela não conseguiu voar. Por quê? Porque o casulo foi aberto antecipadamente, né? A ansiedade do passarinho de ver ela ali querendo sair daquele casulo, ela também fazendo todo o esforço e deixou o passarinho abrir esse casulo. Só que o que ela não imaginava é que ela precisava daquele esforço para poder fortalecer suas asas. E aí não adiantou de nada. Ela virou a borboleta, mas ela não voava. Então ela continuava como uma lagarta, né? Mesmo tendo as asas. E aí a moral dessa história é a seguinte, né, que a gente sempre vai ter dificuldades, né? Todos nós vamos ter dificuldades. Mas muitas das vezes são essas dificuldades que vai nos fortalecer, né? Então a gente precisa aprender a valorizar o processo, o trajeto e não apenas a chegada. Então, o que às vezes torna o estudante ansioso, porque ele pensa muito na chegada, na reta final, né? E esquece ali do trajeto. Então, valorize o trajeto, valorize cada pequena conquista, tá? Então, até a próxima semana. Próxima semana teremos mais conteúdos, certo? Especial para o Enem, essa preparação aí, a questão da orientação profissional. Esse é o último vídeo do Setembro Amarelo, mas a gente vai continuar falando sobre a saúde mental do estudante, tá certo? E fazendo essa preparação aí para o Enem, tanto na escolha profissional, como também nas questões emocionais, que são bastante importantes, tá bom? Então, obrigada mais uma vez por assistir. Deixa o like aí, se você não está inscrito no canal ainda, se inscreve, por favor. Me ajuda aí para melhorar o algoritmo aí do canal, para o canal crescer, para eu produzir mais conteúdos para você, né? E se você conhecer alguém que precisa ouvir tudo o que foi dito, então compartilha com essa pessoa, tá certo? Então, um abraço e até a próxima.